Então vamos lá. E aí, galera, beleza? Vamos lá e vamos dar início agora à área de círculo. Então, se você não está acompanhando ainda, vou abrir uma playlist aqui e vou fazer vários exercícios que envolvem a área de círculo. Assista pela playlist desse canal. Esse aqui é o primeiro vídeo, então vai ter uma sequência de vídeos. Assim como teve para a área do trapézio, a área do retângulo, a área do triângulo e todos as áreas eu vou mostrar aqui detalhe por detalhe. Então assista sempre pela playlist aqui do canal, ok? Então vamos lá, gente, vamos dar início então à área do círculo. O que é a área do círculo? Vamos entender primeiro o que é um círculo, né? Vamos lá, deixa eu pegando aqui. Bom, círculo, nós temos aqui, gente, o raio. O raio é a distância do centro à borda da circunferência, ou a borda do círculo, melhor dizendo, né? A borda do círculo. Circunferência é uma coisa, círculo é outro, tá? Tome cuidado com essas denominações. Então, o raio é essa distância. E a área vai ser dada por πr ao quadrado. Π é 3,14, a gente aproxima, né? R ao quadrado. R sempre será o raio. Outra coisa importante, você entender que na circunferência, como eu falei, o raio é o centro, a distância do centro até a borda da circunferência, né? Ou a borda do círculo, ou a extremidade da circunferência. Quanto ao diâmetro, é a distância entre duas extremidades da circunferência passando pelo centro, ok? Então isso aqui é chamado de diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então se o raio vale 10, o diâmetro é o quê? 20. Fechou, né? Fácil de entender. Então, essa introdução é muito tranquila e vamos lá fazer um exemplo. O raio for 5 centímetros, qual é a área do círculo? Então eu vou vir aqui, vamos lá. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, π, vou deixar assim, ó, π vezes 5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 25π. Olha, o π aqui tem que estar mais bonitinho. Esse π meu ficou feio. Vamos lá, botar aqui, outra aqui. Aí, acho que ficou mais ou menos. Então, a resposta às vezes pode aparecer assim. Se ele não der o valor de π, ele pode simplesmente deixar assim, ó, 25 vezes π. Ou que é igual a 25 vezes 3,14. 25 vezes 3,14, eu fiz as contas aqui no cantinho, para a gente não perder o tempo, e deu aqui 78,5 centímetros quadrados. E assim você calcula a área do círculo. Tranquilo, gente? Isso aqui foi para a letra A, tá? Então ele deu o raio vale 5, eu só substituir. A resposta pode aparecer às vezes desse jeito, 25 vezes π, ou pode aparecer desse jeito, 78,5 centímetros quadrados. Aqui também eu poderia colocar assim, ó, centímetros quadrados, tá, gente? Ok? Fica ligado aí. 25π centímetros quadrados. Poderia estar assim? Pode, tudo pode, né? Pode, se a mente não é pequena. Vamos lá para a letra B. A letra B ele disse o quê? Que o diâmetro, essa distância dos dois é 4. Se o diâmetro é 4, quanto que vale? Ó, D é igual a 4 centímetros. Então o raio é o quê? O raio é a metade do diâmetro, que vale 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, na letra B, a área da letra B vai ser igual a quem? π vezes quem? 2 ao quadrado. Isso vai ficar 4 vezes π. Correto? Beleza. Ou 4 vezes 3,14. 4 vezes 13,14, isso vai ser igual a 12,56 centímetros quadrados. Está aqui a segunda resposta da letra B.
Então esse aqui foi a letra B. Deixa eu separar isso daqui. Letra A e a letra B aqui embaixo. Gente, a primeira aqui fala o seguinte, tá dando raio, tá vendo aqui? O raio aqui, gente, escreve caneta. Aqui olha só, vou fazer esse raio aqui. Esse raio é igual a 4, gente, ó. Essa distância aqui, ó. Então, na letra A, para a gente calcular a área do círculo, a gente pega o π vezes o r ao quadrado. O π vezes 4 ao quadrado, isso é igual a 16π. Ou você pode substituir, né, por 3,14. Então eu vou botar assim, ó, mais ou menos igual, né, 16 vezes 3,14. Mais ou menos, tá? Porque é aproximado, a gente está aproximando o valor de π. Então não é um valor o quê? Exato. Então se eu fiz essa conta aqui, gente, a gente vai achar aqui 54 ou 50,24, o que? Está em metro? Metro quadrado. Essa aqui é a resposta para a letra A. Tranquilaço, né, gente? Muito tranquilo. Então vamos lá, gente, olha só, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, esse pedacinho vale 4, isso aqui é 8. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou emendar esse daqui até aqui. Lembrando que aqui é uma reta tangente, e lá com a reta tangente vai fazer um ângulo de 90 graus. Fica ligado, 90 graus aqui, né? Esse pedacinho aqui é R. Esse outro pedacinho também é R. Como eu falei para você, do centro da circunferência até a borda é R. E aí, gente, já dá para visualizar uma resolução. Aplica quem? Pitágoras. É Pitágoras neles. É isso aí. Como que eu faço aí para achar o R? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Essa distância total aqui, né? A hipotenusa é R, né? R mais 4, certo? E aqui é R, isso aqui é 8. Vou botar uma figurinha aqui para vocês visualizarem. Vou apagar isso aqui para ficar melhor, né? Vamos lá. Aqui R mais 4, né? Toda essa distância aqui vai ser a nossa hipotenusa. Isso aqui, cateto. Então vamos lá. Agora sim, dá para resolver a letra B aplicando quem? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa. A hipotenusa vai ser quem? R mais 4. R mais 4 elevado ao quadrado é igual a quem? Quadrado do cateto. Vou pegar o primeiro cateto aqui, o R mesmo, ao quadrado. Depois 8 ao quadrado. Ok? E aí, gente, como que sai dessa? Se lembra lá de produtos notáveis? Quadrado do primeiro vezes mais, quadrado do primeiro já vezes, né? Não, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Depois, quadrado do segundo. Você tem que lembrar produtos notáveis, meu campeão. Então vamos lá, gente, olha só. Quadrado do primeiro, R elevado ao quadrado, correto? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes R vezes 4. Mais o quadrado do segundo aqui, o quadrado de 4. Isso é igual ao R ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Vamos botar ele aqui. E aí, vamos lá, vamos desenvolver aqui 4 vezes R. 2 vezes 4, 8. Fica 8R. Aqui vai ficar 4 ao quadrado, vai ficar 16. Aqui vai ficar o R ao quadrado. Aqui vai ficar 64. Bom, gente, tá conseguindo visualizar? Você que é bom de álgebra, vou botar até com outro pincel para ficar bonitinho, tá? Você que é bom de álgebra já viu que dá para cortar esse camarada aqui, né? Ó, tá vendo aí? R com R. R de um lado, R do outro. Ó. Se eu passar para o outro lado, vai subtrair o outro e acabou, certo? Sobra quem aqui então, gente? Desse lado vai ficar R. Vou passar o 16 para o outro lado, vai ficar 64 menos 16. Aqui vai ficar 8R, 64 menos 16, isso vai ficar 48.
Vem pro lado de cá, vamos lá. Ou dá para fazer aqui mesmo. Qual o número passa dividindo, né? Vamos lá, vou fazer aqui do outro lado para não ficar embolado. R vai ser igual a 48 dividido por 8. E isso aqui, 6 vezes 8, 48. Então isso aqui é igual a 6 metros. Achamos o valor do raio da circunferência, né? É um pouquinho trabalhoso, né? Fazer umas continhas, mas achamos o raio dessa circunferência. Que raio é esse, né? Mas achamos. E agora, correr para o abraço, né? Só aplicar a formulazinha da circunferência. Lembrando que é a letra B, né? A área é igual a πr ao quadrado. Então, nós temos aqui aproximadamente 3,14 vezes quem? O raio é 6. Fazendo esse produto aí, gente, vamos achar aqui 113,04 metros quadrados. Tá aí, galera. Resolução do exercício que envolve área de círculo. Você sabia que era assim que resolvia? Comente aqui, bota aqui nos comentários o que você achou dessa resolução. Aprofundou ou não aprofundou? Bom, gente, nós temos aqui agora, nesse círculo aqui, ele deu essa distância aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus, que vale 4. Ele deu essa distância aqui, ó, de duas bordas, mas não passa pelo centro. Então isso aqui não é o raio. O raio tem que passar pelo centro. O centro é esse daqui, ó, gente, ó. Esse pontinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui o pincel que eu não tinha botado, ó. Esse pontinho aqui, ó, é o centro, tá? Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o raio. Como que eu vou achar o raio aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. Eu vou pegar e vou botar essa régua aqui e vou traçar esse ponto aqui até a borda, certo? Feito isso, olha só que nós temos aqui 4. Esse daqui é o raio, porque a definição de raio é do centro até a borda da circunferência, né? Então esse aqui é o raio. E esse pedacinho aqui falou tudo que é 12. Então esse pedaço aqui vale 6. E esse outro pedaço aqui vale 6. Ok? Então nós temos um triângulo aqui com 4, 6 e R. R é a hipotenusa, porque está na frente do ângulo reto. Então vamos aplicar Pitágoras aqui para a gente achar o valor de R e aí determinar quem? A área da circunferência. Então vamos lá. R ao quadrado é igual a quem, gente? Quadrado do cateto, que é 4, o outro cateto é 6. R ao quadrado vai ser igual a 16, né? 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. R ao quadrado vai ser igual a 6 mais 6 dá 12, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5, 52. Aí você pensa assim, pô, professor, não tem raiz de 52. Você não precisa tirar a raiz. Por isso que você está assistindo esse vídeo, para você pegar as manhas. Não precisa tirar a raiz. Como que eu faço para determinar a área desse círculo aqui? Eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado. E o r ao quadrado eu já tenho. Se eu já tenho, eu posso botar assim, ó. No lugar do r ao quadrado, eu vou botar aqui, ó, π vezes 52. Essa daqui é a área. Ou eu posso substituir aqui, ó, vamos lá, vamos multiplicar 52 vezes 3,14, que é o valor de π. E a gente vai achar aqui, ó, 163,28 metros quadrados. Tá aqui. Essa é a área desse círculo. Estamos entendidos? Tranquilo? Então, gente, ó, essa aqui é a mãe. Tem gente que vai lá, olha só como a pessoa faz. Ah, eu tenho que tirar a raiz. Ele vai lá e tira a raiz. Depois eu tenho que levar ao quadrado de novo. Não precisa. Você tem o r ao quadrado, você pode substituir direto aqui. Para resolver isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos pegar uma régua aqui. Vou botar régua. E vou dar uma traçada daqui para cá. Oh, yes.
certo? Bom, esse é o primeiro passo. Vocês estão vendo o que aqui? Vocês estão vendo aqui um triângulo retângulo, tá vendo esse ângulo aqui? E esse triângulo, gente, para a gente sair dessa aqui, tem outras manhas para sair também, mas eu vou usar relações métricas. O que é isso? Olha só, esse pedacinho aqui, ó, é M, esse aqui é N, certo? Isso aqui é o cateto, isso aqui é a projeção, e N é a projeção desse outro cateto aqui. Aqui em cima tem um ângulo de 90 graus. E eu vou chamar esse triângulo aqui, ó, A, B, C, de um triângulo retângulo, ok? Bom, para começo de conversa, assim que funciona. E eu vou estar aplicando aqui, gente, relações métricas. E outra coisa importante, isso aqui é o raio. Rzinho, raio aqui, ó. Lembre-se que esse aqui é o raio. Essa medida aqui desse triângulo aqui é M, esse aqui é N, essa outra medida desses dois triângulos. Mas olhando pelo círculo aqui, esse aqui é o raio, esse aqui é o raio, certo? Bom, agora que a gente deu nome aos bois, tá tudo direitinho, vamos aplicar uma relação métrica. Mas para eu aplicar essa relação métrica aqui, eu preciso determinar o valor de M. Eu tenho a altura desse triângulo aqui, ó, só esse triângulo aqui. Vou mudar de outra cor aqui, vamos lá. Esse triângulo aqui só, ó. Vamos olhar só para esse triângulo daqui. Esse triângulo aqui eu tenho a hipotenusa dele, que é 6, eu tenho a altura dele aqui, mas eu não tenho esse pedacinho aqui que é M. Então eu vou aplicar aqui, gente, Pitágoras, para a gente achar o M. Quadrado de quem? Da hipotenusa. A hipotenusa é 6. É igual a quem? Quadrado dos catetos. M é um cateto. E mais quadrado de 4 raiz de 2. Isso tudo aqui vai estar elevado ao quadrado. Belezinha? Vamos lá. 6 vezes 6, 36. M ao quadrado, repito. 4 ao quadrado dá 16. Esse 2 vai cortar com essa raiz, né? Vai ficar 16 vezes quem, gente? Vezes 2. Aí vamos ter 36, M ao quadrado, mais 32. O 32 está aqui, passa para o outro lado, né? Ele vai ficar negativo, vai ficar 36 menos 32. Isso vai ser igual a M ao quadrado. Isso aqui, M ao quadrado, vai ser igual a 4, certo? Aí vamos tirar aqui, né, a raiz de 4. Raiz de 4, M vai ser igual a 2. Bom, achamos o valor de M. Agora vamos pensar em relações trigonométricas. Eu pensei em usar essa daqui, ó, projeção. Ó, se você não assistiu essas aulas, tenho aqui também uma playlist só de relações métricas. Assista, você vai aprender todas as manhas também. Eu peguei diversas situações diferentes, ok? Então, voltando aqui, ó lá. Eu tenho aqui essa projeção aqui, eu tenho esse cateto e eu tenho a hipotenusa que vai ser 2R, ó. Essa distância aqui todinha vai ser 2R. Então é isso aqui que eu vou usar, gente. Cateto ao quadrado, ó, vou usar essa aqui, ó, C ao quadrado, né, é igual a A vezes M. Lembrando que o A é esse daqui, ó. Esse aqui é igual ao A, tá certo? M a gente achou. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar o C ao quadrado, que é 6, ok? Que vai ser igual a quem, gente? O A é 2R. O M a gente achou aqui é 2. Então vai ficar aqui, ó, 36 é igual a 4, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes R. O 4 passa para lá dividindo. R vai ser igual a 36 dividido por 4. E aí, 36 dividido por 4, 4 vezes 9, 36. R é igual a 9. 9 o que, gente? Metros. Agora que achamos o valor do raio, agora sim eu consigo determinar a área do círculo, que é o que? Π vezes R ao quadrado. Eu tenho aqui, gente, π
é igual a 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Eu tenho 81 vezes π, que eu posso substituir por 3,14, e isso vai ser aproximadamente 81 vezes 3,14. A área do círculo, ela vai ser, gente, 254,34 metros quadrados. Tá aqui, essa aqui seria a resposta para a área do círculo. E aí, gente, o que vocês acharam? Tinha que aplicar as mães, você tinha que aplicar o teorema de Pitágoras para achar, e depois você tem que aplicar alguma relação métrica. Eu usei essa, mas você pode estar usando outra aí para testar e também achar o valor do raio. Mas relações métricas sempre é útil nesses casos aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui a outra forma que você resolveu, qual relação você usou. Grande abraço, até a próxima. Valeu!